Aqui estamos nós e hoje nós vamos conversar com algumas mães que geraram seus filhos fissurados durante um período muito especial, durante a pandemia, e deram à luz durante a pandemia. Boa noite, bem-vindos então a mais um Lipcast Latitude, segunda 9h30. E se a gravidez é um momento especial, também é um momento de desafios, não é? Um momento muito, muito desafiador. E se esses primeiros momentos de uma nova vida a três ou a mais de três, se houver irmãos nesse caso, se eles podem ser exigentes para os pais, o que dizer desse momento vivido num período onde a realidade pandêmica mudou todas as regras, onde mudou os paradigmas, quebrou paradigmas, na verdade, e isolou todas as famílias, não é? Mas essas famílias que ficaram isoladas deixaram ilhadas, na verdade, essas novas mamães e seus rebentos. E a amamentação, por exemplo, que é um desafio para algumas mães de qualquer bebê que tenha nascido, imagine para uma mãe de um bebê fissurado que se vê sozinha com seu filho recém-nascido e que muitas vezes nem sequer receberam uma instrução própria, nem um acompanhamento específico e de repente nem sequer podem partilhar suas dificuldades com o seu parceiro, o seu cúmplice nessa viagem da maternidade e o pai da criança, obviamente. Então, vamos conversar com as pessoas que já chegaram. Muito bem-vindo, João. Seja muito bem-vinda e eu gostaria já de receber aqui a nossa primeira convidada. Olá, Maria João, muito Olá, prazer. boa noite, tudo Boa bem? noite, Prazer. tudo bem? A Maria João é a mãe do Martim, não é, Certo. Maria João? Muito bem. Boa noite, Laura. Olá, boa Boa noite, noite. tudo A bem? Laura que já é uma podcaster oficial. É verdade. Quem E diria? mais do que uma podcaster, é uma lipcaster. É verdade. E entretanto vai ser uma novidade. Muito bom. Tive assim uma inspiração numa madrugada de fazer as pérolas da maternidade. Fantástico. Vai ser uma série de pérolas da maternidade. Portanto, Delicioso. aqueles fails que nós temos e aquelas partidas que os nossos pequenos nos pregam. Está aí uma coisa nova a caminho. Muito bom. Ô Maria João, então conta-nos, tu engravidaste já durante a pandemia ou só deste à luz já no período da pandemia? Não, engravidei durante a pandemia, Engravidaste e deste à luz. em plena pandemia. E É contigo, verdade. Laura? Eu fui no carnaval que engravidei. Foi em 2020, portanto foi na altura já Quase na passamos. pandemia. Sim, sim. Pronto, já foi. Acho que já estávamos, já se falava muito. Sim, Foi em fevereiro, portanto aquilo já estava na Itália nessa altura e eu percebi logo que num instantinho chegaria cá a Portugal. A Itália já ali ao lado. Portanto, a nível mundial, claro. Pronto. A Itália já aqui, não é? Então, Exato. pronto, foi tudo dentro do confinamento e todas as constrições que isso e restrições que isso nos trouxe a nós grávidas, Sim. pronto, que tem um impacto muito, muito grande. Muito bem. Eu divulguei a nossa live hoje para vários grupos de pessoas, grupos de mães e outras coisas que outros grupos que a gente costuma acompanhar. Por isso, se houver alguma mãe que tenha vivido essa experiência de ter dado à luz durante a pandemia e quiser participar, quiser conversar aqui conosco, por favor, diga, faça aí uma solicitação e a gente também vai querer ouvir outras histórias e partilhar outras situações. Porque o objetivo aqui é nós entendermos um pouco do que foi essa vivência, essa experiência, e a partir da partilha dessas duas mães que aqui estão, tentar ajudar outras mães que eventualmente possam estar a passar por alguma dificuldade nesse momento,
ou se houver uma nova restrição de movimentos, as pessoas saberem como é que se hão de movimentar para ultrapassar essa dificuldade. Ô, Maria João, para começar, que tipo de fenda é que o Martim tem? No palato. Uma Apenas fenda... fenda no palato, que não foi detectada na gravidez. A gravidez foi uma gravidez super normal, tranquila. E no momento em que o Martim nasceu, a aspirarem nas enfermeiras, deram conta que ele tinha uma fenda no palato. E com a Que Laura... Ah, desculpa, Maria João. não tem mal, tem mal. Eu ia dizer que é derivada a uma mutação do cromossoma 2. Uhum. Curioso. Curioso, Laura. Então, conta lá. Sim, peço desculpa, porque também o Rafael é um Pierre Robin, portanto tem só apenas a fenda no palato e tem também uma deleção no cromossoma, mas no caso do Rafael é no 17, portanto descobrimos que ele tem um síndrome de Smith-Magenis e pronto, isto Ainda a começar. e digerir. Exatamente. É importante essa identificação para as pessoas perceberem uma divisão aqui que faz muita diferença. O fato de vocês receberem uma indicação pré-parto de que vão ter uma fenda palatina dá-vos a possibilidade de uma preparação, de uma orientação diferente do que ser apanhado já com a criança nos braços por essa informação. Vocês tiveram experiências muito semelhantes nesse sentido, porque as duas tiveram a informação pós-parto, não é? E nessa altura, como é que vocês se sentiram, pois cada uma de vocês da sua leitura, como é que vocês se sentiram naquele momento em que tudo estava fechado, não havia, vocês estavam ilhadas com uma criança nos braços e de repente com uma notícia completamente inesperada de uma fenda do palato e com as dificuldades que a gente vai falar a seguir sobre a amamentação e outras coisas. Como é que foi esse sentimento de ilhado? É um choque, não é? Sem dúvida que é um choque, não é? Estamos à espera de um bebê, digamos, perfeito, não é a melhor palavra, não é? Porque eles são perfeitos na mesma, Exato. mas sem qualquer tipo de problema associado, não é? E de repente, passados uns minutos, dizem-nos que ele tem uma fenda no palato. E coisa que eu até acho que em Portugal nós não falamos muito, não é? Ou no Brasil ouve-se imenso, mas aqui em Portugal não era um tema do qual eu procurasse pesquisar, por exemplo, entre outras doenças que vamos procurando durante a maternidade ou que nos vão falando na maternidade, mas na verdade nunca ninguém falou comigo sobre o que era uma fenda no palato. E também não é no momento do parto que falam connosco, nem no dia a seguir, nem passados uns dias. Mas é um choque. Laura. É assustador, é mesmo assustador. Para mim, receber a notícia, eu já sabia o que era fenda no palato, tinha estudado assim muito ao de leve a fenda no palato, portanto, pelo menos sabia o que era, mas e agora? Né? E agora vou ser capaz? Como é que vai ser a amamentação? Como é que eu vou dar o meu leite ao meu filho? Será que ele vai conseguir mamar? O nosso caminho começou logo desde cedo muito atribulado, porque tivemos 11 dias de internamento, mas recordo-me, pronto, e em plena pandemia, estar no internamento não desejo a ninguém, mesmo. Porque nós precisamos de ajuda e de apoio e só o pai é que pode vir ver. No meu caso, na maternidade onde tive, era 1 hora por dia. E o que é 1 hora num dia, não é? Nada. E sim, recordo-me de voltar para casa, porque quando estamos na maternidade nós temos ali as enfermeiras ao lado, portanto podemos não ter o pai ao lado, mas temos ali uma ajuda. E em casa somos nós.
Exatamente. Então somos nós e temos que arregaçar as mangas com todas as hormonas ainda descontroladas e com os sonhos todos trocados e sei lá onde é que a gente vai buscar coragem e força, mas quer dizer, sei, é a nossa cria, não é? Eh, e a nossa missão é cuidar dela e é isso. E vai-se ultrapassando com o tempo tudo cura. Nessa Diz altura, a minha mãe nessa já altura o dizia a minha instinto avó. funciona mais forte, fala mais alto, né, Laura? Ah, sim, sim, sim. Antes de ser mãe, eu já acreditava no instinto, mas Uhum. uma coisa é acreditar e outra coisa é viver na primeira pessoa. E sem dúvida, temos que principalmente ouvir o nosso instinto e cá dentro e apagar todos os ruídos, entre aspas, não é? Que estão no exterior. Claro. Uh, Às vezes pode ser difícil, não é? Com a rede de apoio, quem tiver a sorte de ter uma boa rede de apoio já é meio caminho andado para ter sucesso no início desta vida que chega. Maria João, o Martim amamentou no peito? Conseguiu? Não. Nós tivemos um internamento de 50 dias. Foi em plena pandemia, não é? Tivemos a sorte que o Martim nasceu na semana a seguir do Estado ter liberado as visitas e o pai assistir ao parto, e acho que aí o pai só entrou mesmo no momento da expulsão, mas pronto, esteve lá. Mas depois o Martim desceu com um dia de vida para a neonatologia e ficou uma mãe sozinha com um berço vazio num quarto. E aí para mim, sem dúvida, foi a parte mais difícil. Depois começaram as visitas. Na neonatologia tinham umas regras que não eram más de todas. No internamento de pediatria estive sozinha com o meu filho durante 23 dias, sem direito a visitas. Não havia visitas. E pronto. Mas em questão à amamentação, nós tentamos, mas como o Martim tinha associado um problema cardíaco e pulmonar, também devido à deleção do cromossoma, não conseguimos amamentar. E depois o meu estímulo, também como mãe, não era o melhor, não é? Porque o que nos é dito é sempre para nós tentarmos retirar o leite, claro, Uhum. para dar o nosso melhor ao nosso filho, mas como devem prever, não é? Depois de um parto assim, foi impossível. Então o Martim foi alimentado por sonda até aos 6 meses. Certo. Fazer aqui um pequeno intervalo, a Laura, e dizer aqui às pessoas que nos estão ouvindo, a Laura está com o Rafael um pouquinho adoentado, o filhote, e se houver necessidade da Laura se ausentar, as pessoas que nos estão a acompanhar vão entender, eu e a Maria João vamos continuar a conversar e a Laura voltará sempre que for possível e se for possível. Por isso, fique completamente à vontade, tá bem, Laura? E Obrigada, eu Rodrigo. queria pedir às pessoas que nos estão a assistir que partilhem as suas experiências, se tiverem alguma experiência para partilhar sobre esse assunto, que deixem os likes de vocês nessa emissão, para que os algoritmos passem essa informação e que percebam que esse tema é importante, porque como vocês ouviram a Maria João falar, ela não tinha ouvido falar de fendalabiopalatina, que é só a malformação congênita mais comum na face do ser humano. É a segunda malformação congênita mais frequente na espécie humana. Por isso, é impossível que a gente continue a encontrar situações como essas no século XXI, no momento da informação, numa altura em que tudo se voltou para o grande depositório do conhecimento que é a internet. Laura, no seu caso, voltando aqui um pouco atrás, quando o Rafael nasceu, também teve um período em que teve que ficar numa condição especial, não foi? Na maternidade, olha, para já passei as primeiras 24 horas sem ver o meu filho. Ele desenvolveu uma sepsis e eu tive uma cesariana em que não me podia
mexer durante 24 horas. A anestesia que levei correu mal, então levei 2, foi dose de cavalo, se me permitem a expressão, que me mandou totalmente abaixo. E recordo-me que a primeira vez que me levantei da cama tive que pedir ajuda às enfermeiras e a muito custo lá me deram a mão e foi terrível. Eu não conseguia pôr um pé à frente do outro. Claro. E aqui volta atrás ao que estava a dizer, a força que nós vamos buscar, não sei aonde, mas que a vamos buscar. E lá pus um pé à frente do outro e percorri um corredor enorme, porque o Rafael ficou na neonatologia, ficámos separados. E foi chegar lá e ver o meu filho numa incubadora cheia de fios por todo lado. E aí é que me caiu a ficha, porque eu quando recebi a notícia, está tudo bem, sim, vai ser operado, e depois fica bom, excelente, espetacular. Pronto, foi o que eu Interiorizaste. absorvi na altura, sim. Mas depois chegar e ver a realidade, é muito duro, é muito duro. E pronto, e foram 11 dias. Mas nada se compara aos 50 da Maria João, por amor de Deus. As nossas lives são espontâneas, são naturais, e as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que nós não combinamos absolutamente nada, porque eu acho que essa espontaneidade, essa naturalidade trazem uma informação muito mais real, muito mais terra a terra. Então eu quero desde já dizer às duas mães que estão aqui comigo, se houver alguma questão que vos seja incômoda, por favor, manifestem e não avançamos por esse caminho. Mas vocês duas, como mulheres, tiveram a primeira gestação foi o Martim e o Rafael? Rafael, Sim. Sim. E como é que é para a mulher, tanto aqui, antes da gente falar sobre a questão do filho, das dificuldades desse momento, como é que é para a mulher lidar com esse primeiro momento de ter a gestação e ter o filho com uma fenda palatina? Porque algumas mães referem que se sentem com um sentimento de culpa, uns sentimentos que não procedem, mas que são momentos que são situações que avolumam-se dentro delas de forma a revelia da sua vontade. Vocês tiveram algum sentimento dessa natureza? De culpa, não, mas sentimento de dúvida, se é que se possa dizer, não é? Surgem ali muitas dúvidas, muitas questões associadas, e depois é a tal coisa, o Google, não é? Pode ser o nosso melhor e o nosso pior amigo, certo? Uhum. Mas esta questão das dúvidas e de procurar, não é, os melhores meios, não é, os melhores médicos, os melhores sítios, não sei, tudo para se resolver, é um bocadinho como a Laura estava a dizer. Inicialmente também pensei que era, pronto, faz-se uma operação, vai ser operado e está tudo feito. E o percurso até lá, o Martim ainda nem operado foi, não é? Portanto, ainda estamos no percurso. O percurso até lá é muito longo e é muito doloroso, não é? E acho que passamos, se calhar, um bocadinho por as fases todas, não é? A fase, se calhar, eu passei a fase da culpa um bocadinho mais tarde, não é? Da culpa, do luto, das questões, não é? Um bocadinho, ainda estou a passar essa fase, um bocadinho por aí. Esse luto seria o luto do sonho, de um sonho qualquer, é isso? Claro, claro, sem dúvida, não é? Numa gravidez completamente perfeita e idealizada, não é? O luto, não é? É de um filho que ninguém estava à espera que viesse a ter os problemas que neste momento tem. Maria João, o dia tem 24 horas para todas as pessoas, mas a verdade é que essas 24 horas não batem da mesma forma para todas as pessoas. Tu tiveste 52 dias em que essas 24 horas devem ter sido bem diferentes das 24 horas das outras pessoas. Como é que se passa 24 horas com essa presença do seu filho, do seu sonho
na neonatologia e a Maria João a olhar para um berço vazio? Eu, no meio de tudo, acho que tive sorte de encontrar alguns profissionais que hoje, se calhar, se tornam mais do que amigos, não é? E estamos a falar de pessoas desde auxiliares da limpeza, que quando uma pessoa está ali sozinha, não é? Precisa de um carinho mínimo, não é? Até terapeutas da fala, fisioterapeutas, pessoas externas ao estabelecimento em questão, que iam lá nem que fosse uma vez por semana só dizer um bom dia. E eu acho que é aí que a mãe tem que agarrar a força toda. Eu vou só contar uma situação caricata de uma mãe que estava a ter o bebê quase ao meu lado e entregou o número de telefone dela através de uma enfermeira, não é? E que ainda hoje falamos todos os dias. Eu acho que é aqui que as mulheres se deviam, sem dúvida, apoiar. É um bocadinho por aí. Agora que é muito duro. Basicamente, eu sou conhecida como a mãe que chorava todos os dias, porque eu passei todos os dias a chorar, né? Foi muito, muito difícil, principalmente porque me sentia completamente desamparada. Não é? Nós estamos sozinhos. Na neonatologia não há internamento dos pais, não é? Havia visitas que era ou de manhã ou de tarde, em que todas as semanas testávamos o Covid. Tinha que alternar e escolher ou ia eu ou ia o pai, não é? É uma escolha completamente difícil. Para não falar que o pai teve que escolher entre ir visitar a mim, não é? Que tinha acabado de ter um filho, ou ir visitar o filho à neonatologia, não é? Teve que fazer essa escolha, que também é extremamente difícil. E depois em pediatria, não há visitas, não é? E não podemos sair do quarto. E quando saímos é simplesmente para fazer as refeições, deixando o nosso filho completamente sozinho, não é? E que para uma mãe, não é, que tinha tido um filho na altura há um mês, preferia não comer, como é óbvio, do que o deixar lá. Eu acho eu acho que é, e acho que é importante esta partilha, porque, sinceramente, as coisas podem voltar a caminhar para o mesmo caminho, não é? Porque estamos outra vez em fase crítica de Covid e não sabemos até que ponto em que não voltarão as visitas a ser dessa forma. Certo. Laura, tu também tivesse que fazer esse luto, tivesse que fazer essa travessia. Eu devo ser mesmo uma pessoa muito diferente das outras. Eu, eu lembro-me, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: olha o que é que me foi acontecer. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, e no segundo a seguir percebi que, ok, se esta criança escolheu-me a mim para ser mãe dela, é porque eu consigo fazer o melhor para ela. E se Deus assim quis, eu vou ser capaz. Como? Eu ainda não sei, nem faço a mais pequena ideia. Portanto, abracei desde o primeiro momento todo este cenário. Luto, confesso que o luto que eu fiz, houve um luto que eu fiz, sim. E esse luto foi na amamentação. Eu dou muita importância à amamentação, darmos o nosso leite, que é o melhor que podemos dar ao nosso filho. E o Rafael não conseguiu vir ao peito, eu não o consegui trazer ao peito, e confesso que acho que o que mais me custou foi a cesariana, a cicatriz. Tê-lo, e eu acho que a anestesia também mandou muito abaixo, que afetou-me em todas as áreas do meu corpo. Mas bom, sempre extraí leite, sempre dei o bocadinho que tinha, não era muito. O néctar, como tu dizias. É o meu néctar, assim, no outro lado eu disse, era tão pouco que era mesmo um néctar, era só um bocadinho. Mas fez toda a diferença para o Rafael. E quando se chegou um mês antes da cirurgia, que estava marcada, isso foi aí eu chorei todos os dias, porque eu não podia estar a extrair leite
e ter o meu filho com uma intervenção, e eu não sabia como é que ia correr e não podia estar a tirar leite. Para mim era muito penoso, porque eu de 4 em 4 horas passava 2 com a bomba no peito a tirar leite. E engurgitava muito os seios, por tudo e por nada, não podia pegar em pesos, não, às vezes até pegar no ovo era o suficiente para engurgitar. E eu sabia os truques todos e mais alguns, porque durante a gravidez foi o tema que mais me interessou. Quis lá saber do enxoval e da cor das paredes do quarto. Eu quis foi saber sobre a amamentação. E, portanto, sabia tudo e mais alguma coisa que me ajudou um bocadinho. E então decidi parar, mas queria de uma forma natural, e a santa da minha mãe disse-me que chá de salsa funcionava, e um mês antes comecei a beber chá de salsa, 1 litro por dia, pôr o pezinho de salsa nas mamocas, e a coisa ajudou, porque consegui espaçar a tiragem e gradualmente o corpo foi recebendo o sinal de que já não era preciso, e foi abrandando a produção, e pronto, e foi natural. E chorei muito, porque eu tive que fazer aquilo que eu disse que nunca ia fazer, que era privar o meu filho do meu leite, que era o melhor que eu lhe podia dar. Mas pronto, na altura tive muita gente que me apoiou e que disse que o mais importante era eu estar bem e alimentar o meu filho. E pronto, e aí sim cheguei a um ponto de ruptura em relação à amamentação, física e emocionalmente. E fiz o luto e pronto, a vida continua. Curioso que 5 dias antes da cirurgia o Rafael teve uma bronquiolite e pronto, e não teve a cirurgia na data marcada, foi depois posteriormente. Mas pronto, é as voltas que a vida dá. Quantos dias de neonatologia o Rafael teve? 11. 11 dias. E a Maria João 51. 52. 52, né, Maria João? 2. É, é que são 24 horas muito longas, não dá para deixá-las de fora. É verdade. Como é que vocês geriram o tempo em termos de pesquisas durante esse período em que estavam sozinhos? Certamente aconteceu com vocês aquilo que aconteceu com a maior parte das pessoas, que foi voltar-se para a internet nesse momento. E então vocês tinham um estímulo especial para a procura. Isso aconteceu com vocês? Vocês ocuparam-se de procurar mais informação na internet? A Maria João já disse que é uma faca de 2 gumes. Como é que foi para vocês essa busca, e o que vocês encontraram realmente ajudou? Sim, eu por acaso rodeei-me de algumas pessoas amigas que tinham conhecimentos na área de saúde, e logo, por exemplo, desde o início, o Atlas Lipidcast foi-me indicado por uma amiga minha que é neurologista. E foi através daí um bocadinho que fui procurando mais até sobre YouTube e Spotify, e foi um bocadinho ler sobre a fenda, porque foi como eu disse, eu estava completamente a zeros, ou tinha ouvido falar, mas não fazia a mínima ideia do que era. Mas como depois não é, se associou a uma fenda, à cardiopatia e aos exames genéticos, não é? Deixei-me um bocadinho também envolver, ou seja, não me deixei envolver em muitas pesquisas, porque o Martim foi submetido a uma série de exames e então esperei pelo resultado final, mas tive sempre o apoio da terapia da fala, de uma terapeuta que me ajudou imenso e me acalmou, sem dúvida, sobre o que seria a fenda, não é? E qual o apoio que ia ter e o seguimento nessa área. Muito bem. E Laura, e contigo? Lá está, eu de 4 em 4 horas passava 2 a extrair leite, não tinha tempo para fazer buscas, pesquisas. Quando fiz, percebi logo que a informação era péssima. Era péssima. Já andamos no Google há algum tempo, já tenho conhecimento de saber separar a informação e ver quando é que
é fidedigna, quando é que não é, quando é que há tanta informação, desinformação. Não sei quem é que põe coisas do género na internet só para confundir e baralhar mais e pôr péssimos sentimentos dentro das mães. E então rapidamente desisti. Desisti, fiquei na minha bolha aqui de casa de tirar leite e dar leite ao meu filho, que era o mais importante naquele momento. E assim foi durante cerca de 2 meses. Até que houve um dia que pensei, não, tenho que fazer alguma coisa porque não me estava a chegar muita informação. Nós estamos a ser seguidos na Estefânia. Não estava a chegar muita informação, as consultas estavam a ser muito poucas e eu estava a ver o tempo a passar e decidi ir ao Instagram e escrever lábio fenda palatina, ver o que é que aparecia. E apareceu o Atlas e apareceu a Sorri com Tudo, que é uma mãe também que publica a sua jornada e a sua caminhada e muito bem documentada. E entrei em contacto com ela. Foi a primeira pessoa com quem eu falei a pedir mil desculpas por... eu não sou do género de pessoas de ter conversa com outra sem conhecer lado nenhum. E então ela ajudou-me bastante na altura a dar umas dicas e pronto, e depois descobri o Atlas, demorei imenso tempo a perceber o que era o Atlas, porque o cérebro ainda está todo baralhado. E Atlas é uma palavra antiga. Pois, mesmo. E então, assim, mas o que é que Atlas tem a ver com fenda palatina? Mas Atlas é o mapa, mas o que é o Lípia? Mas que raio? Deve ser o coelho, pronto. E então foi muito devagarinho que fui conseguindo juntando as peças, ir juntando as peças todas e sem dúvida alguma que os meus parabéns ao Atlas e a si, Dr. Rony, porque fazem um trabalho, e a toda a equipa que está por trás, que nós não conhecemos, fazem um trabalho espetacular que é de louvar, ajuda-nos imenso, imenso mesmo. E acho que toda a gente havia de ouvir falar de Atlas, portanto está aqui uma promotora do Atlas. Muito bom. Eu fico muito agradecido em nome de todas as pessoas que apoiam o Atlas Lipcast e, de fato, essa um testemunho, uma prova de que é importante, de fato, levar informação e levar informação de uma forma séria, de uma forma balizada cientificamente, com experiência clínica, porque é de informação que os pais precisam e não de desinformação ou de imagens sensacionalistas que venham só transtornar e tornar a vida dos pais ainda mais assustadora, não é? Eu, inclusive, recordo-me que numa das nossas lives, há pouquíssimo tempo, nós estávamos a conversar entre pais e um pai identificou-se aqui sobre a fenda do seu filho, que inclusive eu já ouvi passar por aqui hoje, está aí, e imediatamente a Maria João pediu-me arranje um contato desse pai. E que não sabe o que é que veio a seguir. Então, quer partilhar conosco? Quero partilhar. Está sim, senhor, e quero agradecer também, é verdade. Eu estava a assistir a uma live e acho que em 8 meses que o Martim tem, sempre me disseram que não havia nenhum menino em Portugal ou nenhuma criança com a deleção no cromossoma 2. E eu, por acaso, lembrei-me de perguntar, deixa ver se aqui tem alguém, por acaso, com uma deleção do cromossoma 2. E é assim, já vamos num grupo de 4, são 7 em Portugal, também já descobrimos isso. Entretanto, o doutor forneceu-me o número de telefone de um pai que tem um menino que é seguido por si, que é espetacular. Pai e mãe aí, é verdade, que é espetacular. Ou seja, criamos um grupo no WhatsApp, fizemos uma videochamada, transmitiram imensa confiança. Continuamos a partilhar quase todos os dias coisas. Somos 4, estava a dizer, e continuamos à procura dos restantes. Portanto, se às vezes alguém conhecer, é muito importante, principalmente a partilha pela positiva e as conquistas que esse menino está a ter, não é? E que os pais fizeram com ele. Para mim, sem dúvida, tem sido uma ajuda imensa e só tenho a agradecer-lhe.
Agradecer-lhe e lhes. Eles. A Filipa e o Vasco têm feito um trabalho fantástico com o Manel. É maravilhoso o que eles estão a conseguir, os resultados que eles conseguiram. E tem sido uma caminhada passo a passo. Tem sido exatamente isso. Por isso eu queria pedir encarecidamente a todas as pessoas que estão aqui, e a gente está a ver aqui pessoas resistentes que estão nos acompanhando desde o princípio, que partilhem essa live, que partilhem isso, porque é exatamente assim que a gente acaba por chegar onde menos se espera, onde provavelmente nós não sabemos que está aquela pessoa que nós procuramos e aquela ajuda que pode ser muito importante. A deleção do cromossoma 2 é uma situação muito rara, mesmo no caso da microdeleção, é muito raro e, no entanto, através de uma live do Atlas Lipcast, nós conseguimos juntar essas duas famílias e agora vamos tentar encontrar quem serão os outros 5, não é isso? Faltam 3. Faltam 3. Já só faltam verdade. 3, já estão 4 encontrados. Já. E a gente há de encontrar os outros 3 que faltam certamente através dessa comunidade que o Atlas Lipcast está a construir. Nosso público de audiência não se restringe às lives, naturalmente, e a gente vai conseguir certamente espalhar a palavra. E mais do que isso, nós temos muita audiência também fora de Portugal e vamos ver se a gente consegue encontrar onde estão os outros que não estão em Portugal, porque dessa partilha de experiências pode nascer grandes evoluções e quanto mais informação houver de uma situação que não é tão comum, que é rara mesmo, isso sim é raro, não é a fenda palatina que é rara, esse síndrome que é raro, mas a partir dessas partilhas a gente consegue criar aí mais pontos de evolução para poder avançar um pouco mais a ciência. Por isso, muito obrigado, bem-haja Vasco, bem-haja Filipa, bem-haja Maria João, e vamos continuar aqui a nossa partilha. A Laura acho que teve que dar uma ajuda ao Rafael, e nós vamos aqui continuar a conversar. Maria João, qual é que foi a tua maior dificuldade em cuidar do Martinho? O que é que foi o teu maior desafio de todos? Alimentação. A alimentação. Certo. A parte da sonda foi muito doloroso. Por tudo. Por primeiro, eu não coloco sondas, eu não sou profissional de saúde e foi uma coisa que me deparei e que me debati, porque no hospital disseram-me que eu teria que fazê-lo e eu abri ali uma pequeninha guerra quando disse que não o tinha, não é? Porque tratava-se do meu filho e eu não sou enfermeira nem médica, podia aprender, como é óbvio, mas não seria algo que eu teria que fazer. E recusei-me simplesmente porque não me sentia capaz. Já o fiz e voltaria a fazê-lo, mas na altura não me sentia psicologicamente capaz, nem com competências para isso. E a alimentação, sem dúvida, foi o mais difícil, porque eu criei em mim algumas expectativas, que o Martim conseguisse pegar no biberão mais cedo, e efetivamente ele tinha ali tudo para conseguir, mas depois, como detectaram um problema pulmonar, não conseguimos, não é, fazer este tipo de alimentação, e então ser alimentado por sonda até aos 6 meses, até começar a alimentação sólida, foi o mais difícil, porque ele arrancava a sonda saía imensas vezes, não é? E então nós passávamos a vida nisto, não é? E basicamente era quase um bebé que eu quase tinha medo de tocar, não é? Só de pensar que a sonda ia sair e que teríamos que ir para o hospital e foi assim o maior desafio. Depois, graças a Deus, ele pegou super bem na alimentação sólida e hoje é uma criança que só usa colher, só come sólidos, bebe água por colher, faz tudo por colher, e correu muito bem. Muito bem. Deixa-me dar aqui dois sinais que são importantes.
A Ducha Gouveia manda um beijinho especial para Maria João e para o Martim. E a Laura Santos manda um beijinho, parabéns pela iniciativa, e um beijinho especial para a Laura e para o Rafael. Acho muito bacana que as pessoas estejam aí a participar. E essa participação também era bonito se vocês quiserem fazer alguma questão, quiserem colocar alguma pergunta para as nossas convidadas, sintam-se à vontade para participar. Laura, a pergunta que eu fiz para Maria João foi: qual foi a sua maior dificuldade no cuidado com o seu filho? É a que eu estou a passar agora. Quer nos contar? Dificuldade respiratória. Sim. Ah, pronto. É sempre complicado ter um bebê com fenda. E como é que se dá o biberão, como é que se traz a mama, como é que se começa a dar os sólidos, vão se engasgar, vai sair pela sopa pelo nariz e sopa por todo lado. É difícil, mas o meu maior desafio está a ser agora, sem dúvida alguma. A respiração. O Rafael, sim, o Rafael está com muita dificuldade respiratória. Ele já teve a cirurgia ao palato mau, já foi intervencionado no passado setembro e cada vez piora um bocadinho mais. E acho que ao ponto que chegamos agora já não há mais a piorar. Neste momento o Rafael está com oxigênio durante o sono, que está a resultar muito bem, graças a Deus. Mas é terrível, porque é um sentimento de impotência. Nós fazemos tudo e mais alguma coisa para dar um bem-estar e não conseguir, e ver o nosso filho a lutar por cada inspiração. Assim como a enfermeira Rita diz e muito bem, que é mesmo isso, é lutar por cada inspiração. É terrível. É terrível, porque estamos a falar do básico elementar da vida. E bom... Há uma coisa que eu quero acrescentar aqui, Laura, tudo que tu estás a dizer, não percas o que vai dizer, mas eu acho que esse parênteses é muito importante. As pessoas têm que ter a noção das prioridades e da reserva de sequências que nós temos que ter quando analisamos a prioridade das coisas. O ser humano consegue viver cerca de 47 dias sem se alimentar e prova que a alimentação é muito importante. Claro que não será o caso do recém-nascido. Estamos a falar das pessoas, de um adulto saudável, consegue sobreviver 47 dias. Sem se hidratar, um adulto saudável consegue sobreviver durante 5 dias, 4 dias, 5 dias. 5 dias com muito azar é capaz de sobreviver. Porque, nesse caso, o 5º dia será mesmo um azar. Vai ser muito mal. E, provavelmente, a desidratação vencerá essa guerra. Mas, sem respirar, não são dias, não são horas, são minutos. Então, alimentar é muito importante, hidratar-se é essencial, mas respirar é urgente. E a guerra da Laura, é preciso que as pessoas tenham noção que é uma guerra minuto a minuto. É uma vigilância constante. E esse estado de alerta permanente é um estado de alerta que não só é lancinante, é sacrificante para o próprio bebê, para o próprio Rafael, mas também é acutilante, é muito duro para os pais. Então, a Ducha Gouveia gostava de perguntar à Laura se o Rafael faz fisioterapia respiratória. Não faz, porque não faz sentido no caso do Rafael. O problema do Rafael é todo superior, não tem nada a ver com os pulmões, portanto não faz cinesioterapia. Não. Eu vou explicar um pouquinho então, Laura, para me permitir que dê aqui uma orientação ao nosso público. E enquanto explica, eu vou ali já. Força, vai, Laura. Exatamente. O que acontece é o seguinte: o Rafael nasceu com uma sequência de Pierre-Robin
e que depois acabou por ser identificado também um aspecto sindrômico. E os Pierre-Robin têm um ponto de partida que é a micrognatia ou endognatia. O que quer dizer esses dois palavrões? Quer dizer que o queixo dessa criança não se desenvolve corretamente, mas todos os tecidos moles continuam a desenvolver-se normalmente, razão pela qual, durante a fase da formação da face, a língua não consegue baixar porque não tem espaço na mandíbula suficiente para ela tomar a sua posição mais baixa. Então, ela impede o encerramento do palato, que se forma em duas partes e se fundem no meio. Essa falta de fusão dessas duas partes é que deixa a fenda palatina. Mas no caso da sequência de Pierre-Robin, pela situação da mandíbula ser pequena, a língua ocupa, e todos os músculos ali acessórios ocupam o seu espaço. E esse espaço está retroposicionado, está posicionado para trás, o que faz com que a parte posterior da língua fique muito próxima da parede posterior da orofaringe. E esta situação é que faz com que, às vezes, o retroposicionamento até funcional dessa língua possa fazer com que haja o cancelamento do processo respiratório, porque todas as vezes que nós deglutimos, que nós engolimos, o processo respiratório tem que cessar. E então o cérebro trata dessas alternâncias de chave, não é? Quando a gente respira, não engole, quando engole, não respira, para evitar exatamente a confusão de entrar o que não deve para a árvore respiratória. Então, nesse caso, o caso do Rafael, ele tem paragens respiratórias porque tem esse processo de queda da língua, que é como as pessoas conhecem esse processo, e que os médicos chamam de glossoptose. Por isso, o Rafael tem um problema de facto de uma mandíbula ainda pequena. A Laura ainda não foi vista, ela procurou o Atlas Lipcast, ainda não foi vista por mim, ela só fez uma consulta conosco online, primeira pesquisa que ela fez conosco, e agora ela vai ser vista por mim. Ela ainda não sabe, mas ela vai ser vista no dia 14 ou no dia 15. Mas eu daqui a... agora eu estava a ver se tinha ficado QO. Ela daqui a pouco já vai receber essa informação e já vai saber disso. Laura, eu estava a dar aqui uma informação importante, que você ainda não sabe, mas o Rafael vai ser visto pelo tio Rony no dia 14 ou 15 de dezembro. Eu ainda não tenho a certeza, mas vai ser visto num desses 2 dias. Tá bem? Ai, doutor, no 15 não dá. No 14? Temos que ir para a Estefânia. No 14, então. Fica já com essa informação, tá bem? A Elodie depois vai te ligar para confirmar isso. Tá? A Ducha Gouveia está a dizer que no trabalho em equipa a fisioterapia ajuda nesse processo como posicionamento e respiração. Ducha Gouveia. Com certeza que sim, todos esses trabalhos, todas essas abordagens são multidisciplinares e a fisioterapia vai ajudar no fortalecimento, mas o Rafael tem, de fato, uma ocupação do ponto de vista estrutural muito complicada e ainda não tem capacidade para essa fase, provavelmente. Mas não fica esquecido nem sequer desconsiderada a atuação dentro da fisioterapia, porque faz parte do protocolo esse trabalho fisioterápico, sim. O pequeno Henrique também está cá. O pequeno Henrique, o grande beijo para cá. É comum os bebês com fenda estarem constantemente constipados e com muita expectoração? E eu já te respondo essa questão. Diga, Laura, tu ias dizer qualquer coisa. Sim, ia dizer que o Rafael tem fisioterapia, sim, mas para a hipotonia dele. Exatamente. Muito bem. Portanto, 2 vezes por semana, sim. Então, os bebês com fenda estarem constantemente constipados e com muita expectoração. Pequeno Henrique, se não me engano, é Carla o nome da mãe, não é? É Carla. A minha memória, às vezes, prega partidas, mas dessa vez não pregou. Carla, o que acontece com esses bebês, entre outras coisas, haverá certamente alguns outros motivos,
mas há uma promiscuidade, no caso da fenda, da microbiota, dos tipos de micro-organismos que ocupam, assim, que ocupam a cavidade oral e a fossa nasal. São micro-organismos diferentes. E a presença da função alterada também faz diferença. Ou seja, o ar deve passar nas mucosas nasais, não deve passar nas mucosas orais. E esse ressecamento da mucosa oral e o acúmulo de umidade na mucosa nasal provoca uma reação de excesso de proteção. Ou seja, se eu tenho a boca que deveria estar úmida, ressecada pela passagem do ar, eu tenho um aumento da proliferação de salivação e da proteção da mucosa. Se eu tenho a mucosa nasal muito úmida, porque não deveria estar seca, também ocorre um processo defensivo e uma maior libertação de muco. Depois, esse muco que é produzido a mais, porque há um processo inflamatório, esse extrato inflamatório acaba por ser extremamente interessante para essa microbiota, para essas bactérias que estão ali a viver. Então, logo a partida, todo esse meio torna-se propenso a esse processo de expectoração, portanto, a esse processo de descida de muco para a via digestiva. E, por vezes, o que acontece é que essa criança, quando esse muco vai para aquela zona, acaba por tossir. O tossir é extremamente saudável porque é um processo de defesa. É sinal de que a expectoração está a chegar onde não deveria. E então, essa situação inflamatória e da tosse, às vezes, provoca também uma inflamação pulmonar, um processo de mucólise ali, que vai sendo expulso e vai saindo. E aí sim, ocorre também um processo dentro da árvore respiratória que aí beneficia muito, muito, muito da cinesioterapia, a tal fisioterapia respiratória que a Filipa está aqui a dizer. O Manel também está sempre com expectoração, mas nele a fisioterapia resulta muito bem, porque lá está na parte baixa, na árvore pulmonar, que está essa parte da expectoração. Então, a saída desse muco de dentro da árvore respiratória ajuda imenso e faz muito bem ao Manel. Espero que tenha ficado esclarecida, Carla, e vamos seguir com a nossa conversa enquanto a Laura volta. Muito bem. Ô, Maria João, queria te fazer outra pergunta que também para nós é importante. Esse processo de ter um filho com uma fenda, algumas mães referem que tem alguma reserva ou, às vezes, tem mais dificuldade em lidar com a comunicação dessa situação para a família, para o círculo de amigos e essas situações. E no caso da pandemia, no caso do isolamento provocado pela pandemia, provavelmente algumas dessas situações acabam por ser evitadas. Como é que foi para você? Isso foi um facilitar ou um dificultar de situação, o fato de estar isolada em relação a dar a notícia ao mundo da fenda do Martim? Eu acho que o que mais faz falta nesta altura, não é? É as visitas de amigos e familiares. Não a notícia em si, porque acho que não há que ter vergonha de nada, não é? Nem há que esconder o que quer que seja. Efetivamente, quem olha para o Martim não percebe que ele tem uma fenda, não é? Porque não se vê, não é labileporina, é diferente. E quando dizemos às pessoas que ele tem uma fenda, ou quando as pessoas o viam com sonda, não é? E não percebiam, não é? Explicávamos que ele tinha o céu da boca aberta, ou inicialmente quando comíamos, não é? E saía a comida pelo nariz, um bocadinho as pessoas começaram-se a perceber, mas o que mais faz falta não é dar a notícia, não é? Mas é não poder receber, se calhar, mais carinho que podíamos receber, porque não podemos estar a receber as pessoas em casa, não é? Principalmente nesta altura onde temos que nos salvaguardar. Acho que sinceramente, é o que mais custa. Exato. Maria João, que conselho, que indicação, ou não sei como chamar essa partilha, o que tu poderias dizer para alguma mãe que nesse momento esteja grávida
que saiba ou não do futuro de uma presença de uma fenda na sua gestação, mas que esteja com a eminência de uma situação de parto em período pandêmico, que tenha a noção, toda a gente hoje tem a noção que a qualquer momento pode haver uma nova onda, uma nova vaga, não é? E que eventualmente as coisas possam se complicar nessa medida de confinamentos e de restrições. Que conselho ou que dica que tu darias para essas grávidas que nesse momento estão com esse sentimento de dúvida, de medo, de receio, para conseguirem enfrentar esse momento? Acho que o importante é as pessoas conseguirem ter as melhores pessoas ao lado neste momento, não é? No momento do parto ou no momento do internamento de um filho, não é? Ter a sorte de ter alguém que lhes possa dar ali um bocadinho a mão, não é? Porque as pessoas sentem-se muito desamparadas, não é? E depois é não fazer a pesquisa no Google, não é? Tentarem encontrar, neste caso, o Atlas, não é? E informação que seja iminente para a questão do bebê, e apoiarem-se nos profissionais de saúde, porque em fase de pandemia, não é? Não há muita gente que nos possa salvar, não é? Graças a Deus temos agora, não é, tudo o que está disponível na internet, não é, desde videochamadas, o que quer que seja, que antigamente acredito que se houvesse uma pandemia era muito pior, e eu acho que é um bocadinho por aí, e as pessoas conseguirem encontrar estes grupos de partilha, não é, porque sem dúvida são pessoas que vão ajudar e que já passaram pela experiência, e apoiarem-se mesmo nas próprias mães que estão internadas ou em trabalho de parto, porque a gente cruza-se com muitas mães, não é, na altura do parto, e não nos fecharmos só, não é, só em nós e concentrarmos no momento e desejar que corra tudo bem, que acho que é o mais importante. A vontade, nossa vontade é muito importante, não é? Nosso objetivo Sem de que as dúvida. coisas corram bem. Sem dúvida, sim, o nosso estado, o nosso positivismo tem que ser assim, não é? Mesmo depois de uma má notícia, mesmo depois dos 50 dias de internamento, não é? Uma pessoa tem que perceber que tem que seguir em frente e tem que procurar a melhor informação, sem dúvida. Perfeitamente. É isso, Maria João. E por isso é que o Atlas Lipcast está tão empenhado na construção, na edificação dessa rede de suporte, dessa comunidade Atlas Lipcast, porque nós sabemos, ao longo de tantos anos a trabalhar com Fenda, a importância dessa comunicação entre mães, da troca, da partilha entre vocês e da força que isso tem exatamente para manter essa energia positiva, para manter esse sentimento de perceber que, apesar das dificuldades, as situações foram superadas com maior ou com menor dificuldade, mas que o futuro traz sempre alguma coisa boa. Mesmo nos casos mais complicados, a gente encontra sempre bons motivos para ser feliz em todas as situações. O Vasco e a Filipa que o digam, nós passamos, eu acompanho o Manuel desde o nascimento e ainda me lembro da Filipa grávida na primeira consulta multidisciplinar que ela teve conosco, e tenho a certeza absoluta que para o Vasco e para a Filipa foi um degrau de cada vez, mas ver os passos e as vitórias do Manuel, uma a uma, pouco e pouco, e poder ainda por cima, hoje, ao longo de tudo isso, poder partilhar contigo, por exemplo, e com as outras pessoas, as experiências que eles tiveram. O Martim é mais jovem do que o Manuel, eles já passaram por mais alguns degraus dessa escada, não é? Tem sido uma ajuda fantástica. Essa força da comunidade, ela é muito importante. E foi por isso que nós estamos a trabalhar, como tu sabes, e como a Laura também sabe, estamos a trabalhar aí numa surpresa. O Atlas Lipcast, para quem estiver a ouvir e ainda não conhecer, é um portal com várias frentes de informação. Nós temos um canal no YouTube, o canal do tio Rony, o Rony Furfuro Coração Fissurado, onde há muita informação, com muitos vídeos. Nós temos um podcast, o Atlas Lipcast,
Nós temos vários tipos de editorial diferente. Nós temos o Dropcast, fendas labiopalatinas em gotas homeopáticas, semanalmente, todos os domingos. Nós temos... Isso mesmo, Vasco. Estamos sempre aqui. Forte abraço, Martim. Nós temos o Lipcast Latitude, então o Dropcast, e estamos a criar novas vias de comunicação. Temos o nosso Facebook, o Instagram, e vamos publicando sempre, regularmente, todas as semanas, com maior ou menor intensidade, dependendo da disponibilidade do grupo, porque é um grupo que trabalha ainda na clínica, que não está dedicado exclusivamente a essa infoprodução, mas vai trazendo cada vez mais informação e vai engrossando fileiras. E as novas aquisições do Atlas Lipcast estão para surgir a qualquer momento. Não é, Maria João? Em breve nós vamos provavelmente trazer notícias para a comunidade Atlas Lipcast. Então eu quero agradecer a Maria João pela partilha de hoje. Nós estamos aqui já chegando no finalzinho da nossa live. A Laura está aflita com o Rafael ainda e nós certamente vamos todos aqui enviar as nossas energias positivas para que a Laura consiga e o Rafael consigam superar com mais facilidade possível, com alguma tranquilidade, esse percalço, esse problema que está acontecendo agora. Maria João, bem-aja. Foi fantástico falar contigo, foi muito bom conhecê-la. Obrigada por tudo, obrigada por estas lives e obrigada por conseguir juntar estes pais. Tem sido fantástico. Muito bom. Vasco e todas as pessoas que estão aqui agora conosco, muito, muito, muito obrigado. Eu quero comunicar a vocês que na próxima semana eu pretendo trazer uma pessoa que esteve aqui, não sei se ainda estará por aí ou não, ela costuma estar sempre presente nas nossas lives. Vamos ver se finalmente a gente consegue trazer a nossa Iracema Rocha, que é fissurada, que é mãe de fissurado e que é terapeuta da fala no Brasil. Ela é fonoterapeuta, por isso vai partilhar um pouco da sua história conosco. Vamos ver se a gente consegue finalmente fazer essa live prometida, porque ela teve uns problemas com a internet por lá e não conseguiu estar conosco. Laura, tranquilo, a gente estava a se despedir, ainda bem que tu viesse. A gente estava aqui a dizer... Eu estava a pensar, eu vou chegar no fim. A gente estava a dizer aqui que está a torcer para que tudo agora comece a encaminhar por aí, que as coisas comecem a ganhar outra energia e que tu consigas superar, tu e o Rafael, superar esse pequeno percalço, certamente. E a partir eu não te consigo ver antes, infelizmente, mas na terça-feira vamos nos encontrar e vamos ver se a gente começa a estabelecer um plano de ação diferente para o Rafael. Tá bem? Obrigada, doutor. A gente vai conseguir certamente. Obrigada. Muito, muito obrigado. A gente precisa dormir todos cá em casa. Imagino. Toda a gente. Imagino. Nós os três. Aguentem-se. Mais um pouquinho, tá bem? A enfermeira Rita vai se manter em contato contigo, mantenha-se em contato com ela. Como vocês sabem, o meu contato está permanentemente disponível e para todas as pessoas que precisarem, sempre 24 horas. A Laura sabe disso e é bom que as pessoas saibam. Não há horário para a gente ajudar aquilo que for necessário e que estiver ao nosso alcance. Portanto, fiquem sempre à vontade para nos procurar quando for possível e quando for preciso, acima de tudo. Tá bom? Bem-haja, meninas. Obrigada. Até a próxima semana. Beijinho, Laura. Segunda-feira, 9h30, nos encontramos todos aqui. Até a próxima. É aqui, no ponto de encontro dos amigos do LIP, que nós falamos sobre o tema da fenda labiopalatina de uma forma bem simples e descomplicada. E vamos te ajudar a entender, vamos te orientar e te acompanhar ao longo desta trajetória. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.